O ciclo Ouroboros é uma série de artigos SCP-001 escrito por J. Cactus em uma mesma proposta. É dividido em 4 partes, abrange mais de 80 mil palavras e é inserido em múltiplos universos contando uma história aterrorizante de intermináveis ciclos, revelando uma verdade profunda sobre a Fundação. Nesse vídeo você vai conhecer a parte 1 da proposta de J. Cactus, as crianças. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco, então se inscreve e compartilha com o pessoal, ajudaria muito. Enfim, vamos lá. A contenção de informação em relação ao SCP-001 deve ser considerada da mais alta prioridade. Eu dei permissão no banco de dados para a criação de um número de objetos falsos na abertura. Se alguma pessoa chegar longe o bastante, isso será o suficiente para saciá-la. Eu peguei alguns dos explicados originais para segurar o lugar até podemos encontrar algo melhor. Deletem tudo que puderem encontrar, se livrem de quaisquer vazamentos. Afoguem tudo e matem tantos agentes quanto acharem necessário. Vocês têm mais autorização do que o necessário para tal. SCP-001 é uma anomalia composta por 9 humanos de 4 a 11 anos de idade que obtiveram propriedades anômalas como resultado do Projeto 001, Gêmeos de Deus. Todas as 9 instâncias do SCP sofreram, funcionalmente, morte cerebral, mas continuam a apresentar sinais de vida apesar da natureza da sua contenção. Instâncias de SCP-001 emitem quantidades massivas de radiação gama em padrões distintos e todas elas são notavelmente radioluminescentes. Ademais, é impossível gravar as instâncias. Todas as câmeras apresentam mau funcionamento no registro. Em uma distância menor do que 20 metros de qualquer outra instância de SCP-001, uma das crianças obtém a capacidade de simplesmente destruir o que quiser a longa distância. Cada uma é mantida longe uma da outra para controlar esses efeitos. Pela ordem do Conselho Administrador, o SCP-001 foi classificado como uma entidade Talmiel-Keter. Proposta de projeto: Gêmeos de Deus. Equipe de pesquisa Ômega 5. Data do projeto: 13 de fevereiro de 1922. Objetivo: criar uma entidade anômala capaz de destruir as ameaças hostis à segurança global e da Fundação. Chefe de pesquisa O51. Chefes assistentes O52 e O53. Detalhamento: com a informação adquirida de testes recentes de 2 anomalias, uma oportunidade surgiu. A habilidade de, através de longas distâncias, alterar a composição quântica de objetos, tornando o alvo inexistente. Isso é considerado possível com o uso de outro SCP, para transferir essas propriedades a um indivíduo humano, o que se deverá permitir um maior controle do efeito. Para alcançar a meta desejada desse projeto, 3 outras anomalias foram removidas dos registros da Fundação. A sua contenção tomará lugar somente na instalação de testes primários. Um local será construído no norte do México para executar de maneira segura o projeto. Dado o sucesso do projeto, o controle sobre a entidade tentativamente designada SCP-001 deve ser entregue ao administrador da Fundação para uso contra a organização hostil anômala GDI-003, Reino de Abaddon. Um número de agentes de morte cerebral serão colocados no item e só o administrador pode ter acesso à anomalia. Procedimentos em brecha de contenção. Coisas que devem ser feitas caso o projeto falhe. Alpha. Caso ocorra uma brecha de contenção catastrófica, agentes de morte cerebral colocados no item 001 devem ser ativados, exterminando o SCP. Foi atribuída uma prioridade diferente a cada um destes agentes e eles devem ser usados em ordem. Eles são: agente Berkeley, redução de funções motoras; agente Anastasia, redução de capacidades anômalas; agente Niesby, redução de capacidades mentais; agente Orion, dissolução química completa do sistema nervoso superior. Beta. Caso o procedimento alfa falhe, funcionários de segurança devem combater e exterminar o SCP. Funcionários são avisados a manter uma distância segura da anomalia e utilizar o equipamento de proteção radioativa necessário. Delta. Caso o procedimento beta falhe, as armas balísticas de longo alcance controladas pela Fundação devem ser utilizadas diretamente no SCP-001. Epsilon.
Caso o procedimento Delta falhe, um dispositivo explosivo no local deverá ser ativado pelo administrador. A contenção inicial da nova entidade item 001 estava sendo problemática. O ajuste dos procedimentos de contenção se tornou necessário, e a estrutura interna da base, agora designada local 001, foi reforçada. Outra preocupação é a contenção da anomalia em um único indivíduo humano. Em 100% dos testes, indivíduos ficaram paralisados e sofreram de hemorragia cerebral severa. Em todos esses casos, agentes de morte cerebral foram utilizados para exterminar a fase inicial de SCP-001. A possibilidade de dividir o controle da anomalia em mais de um indivíduo foi discutida, o que iria contribuir no controle de SCP-001. Após testes que deixaram o local 001 com poucos recursos, opções alternativas para a continuação do projeto tiveram de ser discutidas. Após consultar o diretor dos sítios 17, um grupo de agentes armados infiltrou a igreja San Marcos de la Vida Eterna em San Marco e coletou um número de jovens para utilizar nos testes. Sim, entraram em uma igreja para sequestrar crianças aleatórias. A cidade de San Marco, então, se tornou o novo local de teste 001, e 23 dos indivíduos mais saudáveis foram escolhidos para a pesquisa, enquanto o resto foi exterminado. A esse ponto, o chefe de contenção de SCP-001 já estava puto pelo comando central da Fundação não contribuir muito com o projeto, e contactou o administrador pedindo o fim da pesquisa. O administrador basicamente disse para continuarem trabalhando e não sequestrarem mais crianças. As 9 crianças estão contidas no local de teste 01, enquanto passam por experimentos. Nenhuma delas apresenta atividade cerebral. Apesar disso, elas podem processar informações e seguir ordens dadas por indivíduos no ciclo de controle memético, ao qual todas as instâncias são submetidas diariamente. Todas as instâncias são atualmente um perigo radioativo de classe 5, e funcionários não podem entrar em um raio de 1 km da anomalia sem equipamento de proteção radioativo apropriado. SCP-001 é capaz de conduzir quantidades enormes de energia de uma fonte extradimensional, e usa essa energia para desfazer átomos a nível quântico. Isso permite a aniquilação quase imperceptível de qualquer objeto a qualquer distância, desde que o objeto e a localização sejam descritos em detalhe ao SCP-001. O administrador enviou uma mensagem ao líder da pesquisa parabenizando o sucesso do experimento e dizendo promover o chefe a diretor do recente construído Sítio 19. Eu estou bem, administrador. O projeto foi terminado. Completaremos o nosso dever quando você chegar. 21 de março de 1926. O administrador da fundação foi assassinado. Um mandato geral foi liberado para a captura do seu assassino e de seus cúmplices. Acredita-se que esses indivíduos estejam armados e tenham um grande número de itens anômalos perigosos. Um conselho transitório de administradores foi criado, consistindo de membros de administração seniores da equipe de pesquisa Ômega 5, por ordem do falecido administrador. Esse conselho administrará as operações da Fundação até o momento que um novo governante possa ser estabelecido. Melhor fazer isso agora, eu acho. Melhor acabar com isso enquanto ainda consigo me lembrar. Faz muito tempo desde a última vez que li o arquivo. Ainda mais tempo depois daquela noite em 26. Faz muito tempo desde as pessoas sabiam a verdade. E de tudo que ocorreu ao Abaddon, ao O51 e ao administrador. Merda, se os amnésticos tiverem aguentado, eu devo ser o único que sobrou. Não tenho nenhuma intenção de levar isso comigo, não. O 1 sempre foi carismático, isso é certeza. É por isso que Fritz Williams deu a ele a liderança do Ômega 5 ao invés do 2. Mesmo com o 2 estando na fundação há mais tempo. Isso não é para dizer que o 1 não era inteligente, muito pelo contrário. Ele era um dos mais brilhantes pesquisadores com os quais já trabalhei. Mesmo depois de tanto tempo. Ele escreveu a maioria dos relatórios em relação ao trabalho que o Ômega 5 fez. Mesmo antes de sermos uma equipe de pleno direito. Mesmo quando éramos apenas um punhado de pesquisadores calouros no Sítio 17.
Ele era sempre tão destacado. Ele amava seu trabalho, e a pesquisa era o seu maior desejo. Mas ele não tinha nenhum amor por isso. Ele disse a mim, muitas vezes, que não estávamos com todas nossas posses, que poderíamos fornecer uma melhor contenção de anomalias se não tivéssemos um medo danado delas, que tínhamos medo de usar algumas para conter outras. Ele foi o desenvolvedor original da classificação Thaumiel, é claro. Eu acho que é por isso que ele estava tão contente em ter a chance de participar no que íamos fazer com o 001. Os registros aqui não mostram nem metade do que ocorreu, e o resto se perdeu na história. Com Abaddon, fomos derrotados de maneira selvagem e hilária. Um grupo de cientistas e guardas armados decentemente financiados contra um pequeno exército de tipos verdes. E nós nem vimos os piores deles. Alguns relatórios alegavam que o rei era um classe 5. Se isso fosse verdade, ele poderia nos fazer sumir do mapa em um piscar de olhos, se quisesse. Abaddon foi responsável pela completa destruição de 3 instalações apenas em 1922. E não foi só na África subsaariana. Havia atividade do reino em lugares tão no norte como Gibraltar e tão no sul como Madagascar. Eles entravam nos locais, destruíam tudo e saíam com alguns objetos. Rasgavam os relatórios também. O que poderíamos fazer? Nós mal tínhamos começado a classificar dobradores de realidade e muito menos começado a combatê-los. Se eles chegassem em um dos grandes locais da Europa no Oriente Médio, teria sido um massacre. Se você está lendo isso, então lê os registros sobre o 001. Você sabe que ele faz e como o construímos. A arma para acabar com todas as armas. Uma arma criada de corpos humanos e que poderia aniquilar qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento, apenas com uma curta descrição. Estava fascinado por elas, no momento. As crianças, ainda consigo ouvi-las gritar enquanto as colocávamos na máquina e arrancávamos as suas almas, trocando-as por alguma outra coisa. Mas funcionou. E o estava tão orgulhoso. Então chegou a hora de terminarmos a nossa tarefa. O administrador chegou do 17, em uma das poucas vezes que o vi em público. Mesmo sendo um evento animador como era, o ar estava grosso de solenidade. Nós todos sabíamos a gravidade de nossa tarefa. Entendíamos que estávamos sentenciando centenas à morte. Eu acho que, se achássemos que houvesse outra opção, não teríamos atravessado o limite. Mas enquanto observávamos, o se aproximou das crianças e falou as palavras de ativação. Ele se inclinou a elas e falou o nome da cidadela de Abaddon. Então elas brilharam e tudo acabou. Nós não tínhamos nenhuma maneira de saber se tinha funcionado ou não, além do que já havíamos visto em outros testes. E mesmo assim, parecia acabado. Havia um sentimento, como se todos respirassem calmamente, coletivamente. Então Fritz Williams desapareceu com suas roupas e equipamento de proteção caindo ao chão em uma pilha, e enquanto os tiros enchiam a câmara de testes com fumaça. Vimos o correndo em direção a uma saída de emergência e o 001 brilhando novamente. A volta silenciosa em direção ao nosso bunker, enquanto equipes FTM corriam para conter o 001. O havia sumido, é claro. Eles não o encontraram. Ele não foi o único que saiu. 4 outros membros só da nossa equipe foram com ele. Um número de outros funcionários calouros e cerca de metade dos funcionários seniores do sítio 15 evaporaram. Todos desapareceram sem deixar traços. Itens também, direto de suas celas. Eles descobriram depois que isso estava sendo planejado há muito tempo, e que o ajudou a nutrir o projeto 001 apenas para este fim. Nós enterramos as crianças fundo debaixo de San Marco e as cobrimos com cerca de 50 metros de concreto. Elas não disseram nenhuma palavra quando as colocamos em sacos de chumbo. Não que isso fosse ajudar. Elas não disseram nada quando as separamos, e elas não disseram nada quando fechamos os seus túmulos em cima delas. Duvido que elas algum dia digam algo novamente. Não tenho dúvidas de que elas ainda estão vivas. A mais poderosa arma no mundo, carregada e prontas, mas sem o gatilho. O tem o gatilho, e só o Se tivermos sorte,
isso morreu com ele. No final, fomos deixados no controle. Nós pegamos 5 dos mais inteligentes que pudemos encontrar e seguimos em frente. Abaddon sumiu, sem deixar traços. Havia tanto a fazer, mas encontramos um jeito de seguir em frente. Nós fizemos o devido e, no final, nós o superamos. Eu ainda penso sobre as crianças debaixo de San Marco, de vez em quando. O que chegamos a fazer quando estávamos com medo e em pânico. Sobre as coisas que fizemos, mesmo for a do projeto. Eu penso sobre um, também. Imagino se ele encontrou o que procurava. Imagino se acha que valeu a pena. Eu recebi uma mensagem através do sistema de segurança há quase 1 ano atrás. Eu não disse nada então, mas a adicionarei a esse arquivo agora. Em relação aos conteúdos, eu deixarei os outros decidirem. Eu já disse bastante. 13. Quando éramos crianças, você me perguntou se eu achava que os nossos sonhos algum dia seriam realizados. Se algum dia poderíamos manter o mundo verdadeiramente seguro e deixá-lo assim de vez. Você me perguntou se achávamos que tínhamos alguma maneira de fazer isso, ou se realmente existia alguma maneira. Você me perguntou a que limite chegaríamos, que preços pagaríamos, que alianças forjaríamos em ordem a alcançar a perfeição. Eu não sabia no momento. Eu sei agora. Chegará o dia em que os segredos que a Fundação tentou esconder se erguerão das areias em uma aparência gloriosa, quando os subjugados se libertarão das algemas de seus captores, e quando a marcha do progresso não será mais impedida por aqueles que amontoam ao redor do fogo, afastando a escuridão crescente. Nesse dia, a Fundação será posta de lado e tudo que sobrará será o propósito. Você pode escutar a lua negra uivando. 13? Você escutará em breve.